Opa, e aí pessoal, eu sou o Gusta, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque eu tô muito bem. E vocês que já jogaram ou conhecem um pouco do jogo Mighty Monsters já devem conhecer essa sequência, ou mais pra prequel. Enfim, o Amanhecer do Fogo ou Dawn of Fire. O jogo onde esses monstros já estranhos ficam fofinhos, aprendem músicas novas e entendem os valores do capitalismo. No jogo existem as Ilhas Exteriores, que são as ilhas especiais onde os monstros só podem ir quando se tornam adultos. E com a nova atualização 4.0 do Dawn of Fire e a mais nova Ilha dos Vagantes, eu pensei comigo, como seriam as ilhas exteriores do Dawn of Fire como monstros? É isso que eu vou estar desenhando hoje. Enfim, já deixa um like no vídeo se curtiram a ideia, se inscreva no canal se ainda não forem inscritos e bora pro vídeo. A Ilha da Festa, quase nomeada como Ilha das Férias, é com certeza um lugar que você gostaria de estar. Obviamente pelo nome, mas também pela sua brisa suave enquanto ela se move pelo oceano. Como uma ilha se move? Você pode me perguntar. Bem, eu acho que qualquer lugar se moveria se estivesse nas costas de um leviatão filhote em constante movimento na superfície da água. A ilha tem várias elevações como grama ciano azul misturada com areia amarelada. Nas bordas das plataformas existem plantas verdes semelhantes a trepadeiras que sustentam balões e bandeirolas decorativas. Além disso, há estrelinhas e confetes que de tempos em tempos são disparados por canhões de cada lado da ilha. Na parte de baixo da ilha vive o Glubpool, o girino de um leviatã gigante e gentil, que mais tarde no jogo se tornaria o Glubber no jogo principal, em sua versão adulta. Uma coisa que é meio comum na comunidade é colocar a Ilha da Festa lá embaixo quando se fala de música, que nem é tão ruim assim, vai, como você tá ouvindo de fundo. O problema é que, no geral, ela acaba sendo meio repetitiva, com versos muito parecidos, além de não ter recebido nenhuma atualização desde 2016. Mas quem sabe algum dia ela não seja agraciada com algo novo, né? Assim como as outras companheiras dela. Para transformar a Ilha da Festa em um monstro, eu quis trazer a criatura lá de baixo como referência principal. Ela teria olhos suspeitos e um casco que representasse a ilha central. As garras teriam areia no topo, lembrando as outras ilhas menorzinhas que tem na Ilha da Festa, e alguns discos no corpo que representariam as plataformas. Na parte de cima do monstro teria a graminha azul ciano como se fosse uma espécie de cabelinho na cabeça meio que calva dele. E as trepadeiras viraram baquetas, usadas para ele criar os sons. Além disso, suas garras segurariam balões, que poderiam produzir aquele som agoniante de balão sendo apertado. E de alguma forma, tudo isso viraria uma espécie de percussão legal se ele fosse tocar na ilha. Talvez não tão animado com a ideia de alguém assim meio que carregar uma festa inteira nas costas, mas não poder participar. Literal e figurativamente. Mas é exatamente esse esforço que faz tudo acontecer. O monstro da festa pode parecer o completo oposto do que o nome dele sugere, com seu jeito meio ranzinho e mal-humoradão assim. Mas no fundo, o seu desejo de fazer a festa ser o mais perfeita possível, que meio que garante que elas aconteçam. A ilha espacial continua sendo uma incógnita, como os monstros não saem voando quando pulam, ou porque a gravidade, ou até mesmo a falta dela, não faz sentido nenhum aqui. De qualquer forma, mesmo cercada por estrelas, planetas e galáxias, a ilha consegue se manter segura, sendo um grande anel plano feito de rocha espacial com um meteoro no centro, o Staggeron 4. A música dela é bem épica, muita percussão tribal, cordas como violoncelo, violino e baixo, além de instrumentos de sopro como oboé, atuve e até assobio. No fim, a ilha espacial consegue passar uma vibe bem épica e orquestral, mesmo que não faça nenhum sentido a gente conseguir ouvir isso no vácuo do espaço. Para criar o monstro da ilha espacial, eu quis incorporar bastante os elementos cósmicos. O pescoço dele virou meio que uma espécie de buraco de minhoca alongado, sustentando esse colar de pedras dele. A cabeça é o próprio meteorito que a ilha orbita, e ele recebeu 5 olhos, que faz referência ao titã Kruvlapt, que no futuro ocuparia o lugar da ilha espacial após o cataclismo que remodelou o mundo dos monstros e blá blá blá. Logo abaixo do pescoço, mãos gigantes em forma de galáxias seguram e manipulam aqueles pequenos planetinhas que orbitam em volta dele. Esse monstro teria a premissa de ser aqueles gigantes sábios, quase nunca vistos fora de seu estado de paz de espírito. Afinal, não dá pra imaginar até mesmo o estrago que uma criatura cósmica com poderes gravitacionais faria se perdesse a calma. Por sorte o fogo não se propaga no espaço. A ideia foi fazer uma aparência bem mais alienígena. A Ilha das Nuvens cai naquela ideia de como eu tô fisicamente aqui e nada de ruim aconteceu com ele. Não porque ela é assustadora ou perigosa, mas porque você literalmente tá andando em vapor de água. Ela é formada por várias plataformas de nuvens fofinhas, flutuando num céuzinho azul. Logo acima tem um grande sol amarelo feito de papel machê que ilumina tudo, acompanhado por passarinhos de papel, conhecidos também como tsuru, que podem até resgatar qualquer um que tropeçar e cair dessa plataforma gigante no ar. De toda forma, parece ser bem confortável de deitar nessa superfície, que lembra bastante um pula-pula gigante.
No início eu pensei em transformar ele em uma espécie de ave, aproveitando os elementos de papel machê, mas não estava me levando muito para nenhum caminho. E a ideia final foi transformar esses elementos em um guarda-chuva chique, que o monstro usaria como se fosse uma espécie de sombrinha para proteger ele do sol. O rosto dele principalmente foi inspirado nas corujas, e o corpo inteiramente composto por nuvens, obviamente. Diferente de outros monstros mais altos ou imponentes, esse foi o pensamento, de fazer esse gordinho simpático, contrastando bem com os outros designs. Eu gostei bastante desse monstro, principalmente pelo desafio de trabalhar tanto com elementos brancos e ainda assim poder dar essa personalidade. O rostinho de coruja dele foi o que realmente ficou mais fofinho, principalmente porque ele parece que tá com as mãozinhas se abraçando ou meio com vergonha. A Ilha da Caverna é interessante. Um lugar úmido, escuro e molhado não parece ser mais convidativo para os monstros viverem. Mas os monstros na verdade adoram essa ilha e consideram realmente confortável, quentinho e com uma acústica perfeita para ensaios e apresentações, o que pode se esperar de um lugar fechado dessa forma. A umidade desse lugar deu origem aos fungos e cogumelos que no jogo principal invadiram o Titã Necru, lá na ilha de Osso Espelhado. A ilha é formada por grandes lajes de pedras encaixadas lado a lado, criando vários palcos assim meio que naturais, com algumas estalactites e estalagmites, pilares de pedra e cristais verdes brilhantes. Ao redor, a água reflete os cristais, deixando tudo ainda mais com esse clima misterioso e esverdeado. E a música da ilha complementa perfeitamente essa estética. Uma bateria pesada, a guitarra do último volume e os vocais meio que místicos e poderosos que só o Elmogrito e o Nialis conseguem ter. Para um monstro inspirado na Ilha da Caverna, ele foi feito por pedras sedimentares e cristais, lembrando uma criatura rochosa que ganhou vida pela água. As pernas dele seriam basicamente estalagmites, e o corpo inteiro é coberto por cristais que crescem naturalmente. Ele tem uma boca enorme, representando o eco que se espalha nesse ambiente fechado. E seus dois olhos, sendo que um deles é cego, dificulta um pouco na mobilidade de andar por esse ambiente meio escuro, por mais que iluminado por cristais. Mas ele compensa meio que usando sua boca grande para gritar e causar ecolocalização. Essa ecolocalização, muitas vezes confundido com gritos meio que altos e assustadores, compõe toda a caverna. Mas, curiosamente, ela sempre teria no tom certinho da música. A Ilha dos Vagantes é a mais nova ilha adicionada ao Dial of Fire, e o motivo principal de eu criar esse vídeo. Flutuando em meio ao oceano turquesa, envolto por névoas suaves e quedas d'água cintilantes, pegue-se a Ilha dos Vagantes, um ponto no meio do oceano onde monstros que não têm um lar específico podem habitar. Ela possui ilhas menores ligadas por passarelas de madeira envelhecida criada pelo Guild, que formam caminhos sinuosos que levam até um ponto mais alto, uma rocha encontrada pelo Strombonin, que serve como se fosse uma espécie de farol para descobrirem a localização desse lugar. O chão dela é dividido entre areia dourada e pedra escura, meio que parecido com a obsidiana. Entre as fendas dela tem plantas cianos e roxas, desabrochando de uma forma que não dá muito para se saber como elas emergiu da pedra. Talvez um dos motivos sejam umas lindas cascatas que a ilha possui, sendo realmente um cenário fantasioso e lindo de se ver. A música da Ilha dos Vagantes ainda está incompleta, mas tem um ótimo potencial de se tornar uma das melhores da franquia, com somente um vocal, mais instrumentais de peso e ainda mais com os novos que vão vir. Dado a beleza e o fato dela ser a casa dos monstros míticos e sazonais, o monstro vagante não poderia ser nada além de incrível. Eu queria que ele fosse como um farol que guiasse monstros, ou qualquer criatura na verdade, que precisasse de um lugar para chamar de lá, brilhando acima da superfície da água, sem ser muito óbvio se isso é um lugar, uma criatura, uma estrutura, algo assim. De qualquer modo, o monstro vagante, diferente do que seu nome sugere, seria mais como um guia do que como um vagante, usando seus vários olhos para enxergar uma gama de futuros possíveis, iluminando o caminho para a misteriosa Ilha dos Vagantes, que se esconde misteriosamente atrás da névoa. E esse foi o vídeo, pessoal. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado das ilhas exteriores do Dawn of Fire como monstros. O siriguejo perfeccionista inspirado na Ilha da Festa, o gigante sábio inspirado na Ilha Espacial, a corujinha graciosa inspirada na Ilha das Nuvens, o aterrorizante bloco de pedra do Minecraft inspirado na Ilha da Caverna, e o Guia dos Perdidos inspirado na Ilha dos Vagantes. Eu curti muito todos, provavelmente o que eu mais curti foi o monstro da Ilha da Caverna. Olha que bloquinho do Minecraft mais fofinho, gente. Enfim, me digam aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam, qual foi o favorito de vocês e se vocês mudariam alguma coisa nesses designs. Não se esqueça de deixar o like no vídeo e se inscreverem no canal se ainda não forem inscritos. Enfim, se cuidem, tenham uma ótima semana e tchau, pessoal. Falou!